Graça e paz, meus irmãos. Nós hoje vamos estudar a lição de número 34 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso texto básico de hoje é Romanos, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Hoje nós falaremos sobre a família cristã, sobre o viver do cristão na sociedade da informação, diante da maravilha da informática. Romanos 8, capítulo 8, versículo 12, diz: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse texto de Romanos nos esclarece que o andar do cristão não pode acompanhar o ritmo do mundo. Os que são do mundo andam de acordo com a própria vontade e fazem o que lhes convém, para satisfazer o seu prazer terreno que conduz à morte. Ele diz que nós somos filhos de Deus e temos com Ele uma dívida, porque fomos adotados. Nós devemos obediência às suas normas, como nosso Pai Celestial. Se quisermos clamar a Ele como um filho clama ao seu Pai, nós temos que agir como filhos. Por isso, o nosso andar precisa ser de acordo com as suas normas, guiados sempre pelo seu Espírito, se Ele, de fato, habitar conosco, porque é o Espírito Santo que nos afirma, que nos revela a condição de filho. Se Ele dominar as nossas atitudes em obediência, andamos como os filhos de Deus. Mas se nós andarmos por conta própria, nós seremos filhos do mundo. Ou andaremos na carne, segundo a nossa humanidade, segundo o nosso próprio querer. Pelo Espírito Santo, nós somos herdeiros de um reino eterno, como filhos adotados, juntamente com o seu filho legítimo, que é Jesus. E Paulo declara que, se sofremos no mundo, combatendo contra a nossa natureza terrena, como Jesus nos ensina, e nos deixou o seu exemplo de submissão ao Pai, de renúncia total da vontade própria. Então, se assim andarmos nós juntamente com Ele, herdaremos os tesouros do reino. Um reino eterno, um reino sem fim e um reino perfeito. Então, a nossa lição fala desse nosso andar nesses tempos em que a mídia domina o mundo. O pastor Scioli falou sobre a superficialidade
das relações humanas. Então, a nossa lição hoje, baseada neste texto, né, de Romanos 8, trata dessa questão dentro do nosso tempo, numa sociedade onde a comunicação tornou-se virtual, ou seja, através da tela pela internet, seus aparelhos eletrônicos, pelos inumeráveis aplicativos, sem fim. Olha quantos aplicativos nós usamos na internet. Então, toda essa tecnologia tornou-se indispensável na vida de todo ser humano, em todos os setores da sociedade atual, na comunicação do setor trabalhista, educacional, no setor dos lazeres e também na igreja. Em toda a faixa etária que nós vemos que se acomodou nessa forma de acesso à comunicação. Mas ainda neste momento vivido, como estamos fazendo neste momento, através desse vídeo, o que nós estamos usando? A internet para a comunicação de uma lição. Então, nós estamos fazendo neste momento, através dos vídeos. E nós temos usado lives, né? Nós usamos muito o WhatsApp e outros mecanismos. Nós temos a necessidade de usar. Nós precisamos usar. Então, as crianças, já na sua idade muito tenra, eles aprendem bem cedo a entrar neste mundo virtual. Um mundo atraente, um mundo fantástico, o mundo inteiro numa tela. Mas, apesar desse conforto e dessa facilidade, né, de comunicação, de interligação, os relacionamentos interpessoais estão cada dia mais distantes na sociedade, na família, na igreja, até nas escolas mesmo. Há um distanciamento entre pessoas. Tornaram-se superficiais, não há ligação pessoal em qualquer assunto. Tudo é rápido, passageiro, porque o entrar e sair da tela é um gesto rápido e automático, e tão fácil. Então, conceitos pré-fabricados, figurinhas, mensagens padronizadas, vídeos informativos, educativos, sátiros, musicais, tudo parece de uso lícito e correto para os internautas, inclusive as mentiras, as difamações compartilhadas. Tudo parece lícito. Tudo parece que nos convém usar, porque é livre. Não são pessoas, é uma tela e uma pessoa. Então, uma convivência normal, uma convivência equilibrada nesse tempo, tornou-se o quê? Um grande desafio para o cristão, que é um ser diferente, mostrando ao mundo os princípios de Deus, viver relacionamentos de amor, cumprir sua missão sendo luz, refletir a verdade, trazer sabor a esta vida. Isso hoje é um desafio para o cristão. Para nós vivermos desta forma, nós somos olhados como pessoas esquisitas, pessoas estranhas a este mundo. Então, quebrar esse paradigma, romper com esse modelo de relacionamento superficial, online, se aproximar novamente do outro, mostrando face a face o amor de Deus, tornou-se para nós um grande desafio. Sabemos que neste momento não será possível agir assim, por prudência. Nós estamos vivendo uma pandemia, é necessário que a gente se afaste agora, no momento. Mas este momento vai passar. No mundo tudo é relativo,
Então essa pandemia vai acabar e nós vamos de novo poder nos aproximar dos nossos irmãos. O que é tão gostoso, né? Estarmos ali juntos, contemplando o irmão, olho no olho, né? Recebendo um sorriso, um abraço. Isso vai acontecer novamente, embora no momento não seja propício. Com este rápido desenvolvimento da tecnologia, acessamos uma visão global diariamente, sem esforço nenhum. É um universo todo novo, né, atrativo. Nós temos notícias do mundo inteiro. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo inteiro. Basta ligar o aparelho e sentar para assistir. Nós gastamos horas buscando informações, novidades, entretenimento nas telas. É um costume viciante e muito solitário, que nos leva ao quê? Ao ostracismo e ao perigo do costume, né? De não suportarmos mais um bate-papo presencial com um grupo de amigos, familiares, ou mesmo uma reunião na igreja, sem consultar um dispositivo eletrônico. O celular tornou-se parte do cérebro humano, interrompendo os relacionamentos, quaisquer que sejam. O celular toca, a atenção é dele. Ninguém deixa de atender. Por menos urgente que seja, a pessoa vai e atende. Então aquele papo gostoso, aquela conversa gostosa, ela é interrompida. Então vivemos em janelas, isolados. Mesmo estando no mesmo local, né? Mesmo estando na mesma sala, 1 metro um do outro, nós estamos em janelas, nós estamos isolados na tela de um dispositivo. Hoje é a pandemia que nos separa, mas nós estamos separados pela mídia há muito tempo. Hoje nós estamos isolados por causa de um vírus, mas nós já nos isolamos há muito tempo. Quantas famílias se reúnem e cada um está num dispositivo, num aplicativo, um no Facebook, o outro na televisão, o outro no WhatsApp, o outro nos joguinhos. Não há mais uma relação interpessoal sem que haja dispositivo por perto, sem que haja uma tela ligada. Não existe. Então essa explosão, né, da informática trouxe como consequência o imediatismo. Sem esforço de buscar conhecimento sólido, nós usamos ferramentas prontas, sem análise de resultado futuro. Nós não preocupamos com a consequência do amanhã. Nós simplesmente usamos um enorme volume de informações pouco aproveitáveis. Às vezes nada aproveitável e causando imaturidade, porque não gastamos mais o nosso tempo em buscar um conhecimento sólido, verdadeiro. Já está tudo pronto, já nos é trazido pronto. Então, teorias, né, de como agir automaticamente, com retorno imediato. É tudo rápido, sem ter que praticar qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de renúncia. Hoje até o alimento é rápido, é o fast food. Você telefona, não precisa ir para o fogão vazio, você telefona e te entrega na porta rapidinho. É tudo pronto. Saturados de informação no mundo virtual, né? Torna a pessoa alienada daquilo que realmente é importante.
crianças e adolescentes são abandonados ao vício nocivo da tecnologia. Hoje as mães, para ter sossego, colocam o filho para assistir um desenho e ela vai para o WhatsApp, o Facebook, ou fazer uma pesquisa na internet. E as crianças ficam ali, às vezes até entrando em janelas que não devem ser para criança, né? Então, em alguns países já existe o quê? Clínicas de recuperação da dependência virtual para jovens, adolescentes e crianças. Mas eu ainda não vi no Brasil, o Brasil ainda não acordou para isso. E quais são as consequências deste modo de vida? O crescimento assustador da intolerância, a dificuldade do convívio social, o racismo generalizado, oposição ferrenha à conduta cristã, frutos da aceleração desmedida do uso tecnológico. Então, vamos dar uma parada um pouco para analisar o assunto de forma consciente. Nós, como cristãos, podemos classificar o recurso tecnológico como ferramenta do mal, totalmente nociva? Não. Pelo contrário, a ciência, ela vem de Deus, que capacita o homem para desenvolver o que há de melhor para o seu uso, para desfrutar daquilo que Deus concede. Quando surgiu a imprensa, o primeiro livro produzido foi a Bíblia. Então, a tecnologia, ela não é má em si, ela não é nociva em si. O uso indevido dos recursos é que trazem à humanidade os prejuízos incalculáveis por causa do pecado, por causa do desvio das coisas de Deus. Então, irmãos, ouçamos a palavra de Deus. O que ela nos ensina neste contexto? Como agir nesse tempo e situação atual? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, podemos usar qualquer tipo de tecnologia? Sim, podemos. Porém, peneirando o útil e separando o vil. Me lembra, irmãos, uma história que contamos aos pequeninos, às crianças, instruindo-os, né, nessa prática de peneirar o que vai compartilhar com o outro para tomar atitudes equilibradas na edificação do outro. Peneirar ou analisar antes da ação pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a verdade, a segunda peneira, a bondade, e a terceira peneira, a necessidade. Conforme Efésios 4:25, nós lemos: fale a verdade, cada um com seu próximo. Então, tudo que nós vamos fazer, ou dizer, ou agir, nós passamos pela peneira da verdade. Colossenses 3:12 nos diz: revesti-vos, pois, de ternos afetos de bondade. É a nossa segunda peneira. Nós vamos passar pela peneira da bondade. 1 Pedro 4:11 nos diz assim: fale de acordo com os oráculos de Deus. Serve na força que Deus supre. Então nós passamos na terceira peneira, a necessidade. É preciso
preciso fazer, vai edificar, vai instruir, vai ajudar a necessidade de tomar essa atitude, de servir desta maneira. Então verifique o que você vai compartilhar com o seu próximo. Analise pela palavra. Se aquele ato se constitui em verdade. Se este ato será de amor e bondade, se está de acordo com a Bíblia, e se é necessário ao serviço de Deus, no coração do outro, para a edificação. Passou pelas peneiras, então haja conforme um verdadeiro servo. Não passou, então ignore a ação e desista de levar avante. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que peneirar na palavra. Nós como cristãos temos a palavra que nos orienta. Precisamos da mídia? Sim, precisamos. Mas temos que aprender a discernir entre o útil e o agradável, o que vai edificar a minha vida e o que é útil para edificar a vida do outro. Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, ele diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse e sim o de outrem. O cristão vive para a glória de Deus, para servir. Então nós não podemos viver só no nosso próprio interesse. Se eu busco algo útil, eu vou compartilhar com o outro. Mas se eu também vejo uma coisa que não é útil, é só agradável, não vai instruir a vida do outro, então eu não vou compartilhar, eu não vou dividir. Queremos ser luz? Trazer ao mundo o conhecimento de Deus? Então, devemos transmitir o que será útil ao próximo e aquilo que edifique a vida dele. E temos que buscar aquilo que edifique as nossas vidas e não nos leve a atitudes insensatas. Como duplos cidadãos, teremos deveres e responsabilidades. Nós somos cidadãos terrestres, mas também celestes. Então, neste universo, nós temos responsabilidades e deveres neste mundo virtual, nesse universo virtual, onde podemos sim ser luz, ou também podemos produzir trevas. Paulo afirma em 2 Coríntios 6,3 que ele não deu motivo de escândalo em nada que praticou. Não é um bom exemplo a seguir? Ele disse, olha, eu não dei escândalo algum, em nada que eu fiz, nada que eu pratiquei, eu dei escândalo. Então, é um exemplo para nós. Pela palavra, cabe a nós uma influência cristã positiva para o mundo. A exemplo de Jesus, viveu no meio de pecadores sem se contaminar com o pecado. E jamais ele desviou do seu propósito. Então, todas essas coisas, irmãos, todo esse modo de viver tem trazido ao mundo ansiedade, aflição. Nós vemos que isso tem acontecido, as pessoas estão muito mais ansiosas, muito mais sedentas, aflitas, querem tudo rápido, não querem abrir mão de nada. Nós vimos o exemplo daquele garoto de 9 anos que pulou daquele prédio, o menino morreu por estar aborrecido com a mamãe que não deixou ele ficar no computador. A criança morreu, irmãos. Era uma criança que já estava viciado na tela. Era um internauta.
E uma criança que não soube obedecer à mãe e por isso perdeu a vida. E a ansiedade, a aflição tem tomado conta de tantas pessoas no mundo. Há poucos dias atrás, a minha sobrinha Débora me disse que um dos ex-alunos dela, rapaz de 25 anos, já estava na faculdade, já tinha vencido várias etapas na vida e suicidou. Por quê? Desesperança, ansiedade, aflição. E este mundo traz isso para a vida das pessoas. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de ajudar, de edificar estas vidas. Então, alguns aplicativos da comunicação, como o Facebook, por exemplo, exercem um poder quase hipnótico na pessoa. A pessoa que utiliza a ferramenta, ele torna-se dependente de tal forma que ele não consegue mais controlar o seu horário. Há pessoas que passam o dia inteiro conversando com o outro no Facebook. Então ele fica ali de tal forma ansioso, aflito, porque ele começa a se alimentar do retorno das postagens. E emocionalmente dependente dos comentários positivos, a ponto de ser prejudicado com momentos tensos e outros agradáveis, mas tudo tão passageiro. Se ele posta e é incompreendido, ele se irrita, ele se aborrece, ele sofre. Se ele é aceito, se a postagem dele foi bem aceita, teve muitas visualizações, ele sente aquele prazer de ter sido bem visto, como um sábio, uma coisa tão produzida, pré-fabricada, de valor algum. Então ele se sente bem, ele se sente aceito pela sociedade, mas ele está ali solitário e é tudo tão passageiro. Logo ele vai voltar para o seu cantinho, para o seu ostracismo, deprimido, chateado, aborrecido. Então nós chamamos isso de transe imersivo. A pessoa mergulha no seu próprio eu. Isto acaba como uma doença, irmãos, um desequilíbrio psicológico. É como o uso de uma droga viciante, controladora. Isso é terrível. A rede social cresce e domina a população. Pelas estatísticas, se descobriu que a média de navegação no Brasil alcança o pico de 9 horas diárias de uma pessoa conectada. Então, cada pessoa se conecta mais ou menos 9 horas por dia. Ele passa ali diante da internet, ele está conectado. São mais ou menos 70% da população nacional. Eles gastam 9 ou mais 9 horas navegando na internet. E hoje o aplicativo mais usado é o WhatsApp, que nos traz boas mensagens, mas nos traz também mensagens pré-fabricadas. Vídeos que, às vezes, até traz alguma coisa boa, instrui. E vídeos que não te trazem nada, só gastam o seu tempo. Por isso o cristão, ele precisa buscar crescer em maturidade, ter equilíbrio para lidar com este espaço virtual. Cuidado com o que posta, com o que lê e retém como verdade, com o que compartilha com o outro e com o tempo dedicado a isso. Nós temos que dedicar o nosso tempo a Deus, nós temos que ter tempo para oração, para o estudo da palavra,
a meditação. E nós temos que ter tempo para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe. E esse tempo está sendo gasto pela tela. Então a Bíblia nos ensina a conviver de maneira saudável. Jesus treinou seus discípulos para um relacionamento de mansidão, amor, compartilhando as suas opiniões uns com os outros, vivendo em harmonia, a diferença de pensamentos, a diferença dos temperamentos, no respeito mútuo, uma convivência agradável. Então, o exemplo de Jesus é a nossa diretriz, é o nosso norte, né? Nós devemos nos espelhar nos ensinos do Mestre, buscar um equilíbrio no mundo virtual, não ser controlado por ele, para não precisar excluir o seu uso da nossa vida. Nós temos que saber usar com sabedoria. A mídia não é má, a internet não é nada má. O seu uso indevido é que traz consequências ruins. Então, nós devemos ser, como a Bíblia manda, pessoas equilibradas, vivendo uma vida equilibrada, sabendo dividir o nosso tempo para que nós tenhamos uma convivência boa com o nosso irmão, para que nós tenhamos um relacionamento de graça, bondade e amor com o nosso Pai Celeste. E nós podemos usar sim a mídia para transmitir o conhecimento de Deus ao mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e nos instrua no seu caminho. E que nós possamos, irmãos, usar a tecnologia a bem das nossas vidas e do Evangelho de Cristo.